Vamos iniciar, então, os trabalhos, teremos mais Sim. tempo. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Esta live é em homenagem ao Dia das Mulheres. O Corecon Paraná, através do seu presidente Eduardo André Cosentino e toda a diretoria, em homenagem ao Dia tão especial das Mulheres, que é comemorado hoje, no dia 8 de março. O nosso trabalho aqui será conduzido hoje pela mediadora, coordenadora do Núcleo de Trabalho Mulheres Economistas do Paraná, a economista Adriana Ripka. Adriana Ripka, ela é economista, professora e pesquisadora, doutora em Tecnologia e Sociedade, mestra em Tecnologia, atuou em empresas do âmbito público, privado e no Sindicato dos Economistas do Estado do Paraná. Atualmente, ela desenvolve estudos que envolvem políticas públicas e seus instrumentos de desenvolvimento sustentável, tecnologia, inovação e indústria 4.0. Seja bem-vinda, conselheira Adriana Ripka. Muito obrigada, Gilberto. Bom, hoje, como dito, é o Dia Internacional das Mulheres e nós não poderíamos deixar de registrar nosso reconhecimento por toda a luta que enfrentamos para estar presente em todos os espaços e pela nossa busca por igualdade. Com esse intuito e estimulado pelo Conselho Federal de Economia, foi que o Corecon PR criou o grupo de trabalho Mulheres Economistas do Paraná, que visa desenvolver pesquisas sobre mulheres economistas e a busca de formas de aumentar a participação das economistas nos mais diversos níveis de tomada de decisão. A partir de abril, a gente vai ter algumas modificações na página do núcleo, que está dentro da página dentro do site do Conselho, perdão. Mas nós vamos fazer essa divulgação mais para frente, com post, tudo. Então, quem puder, acompanha. Bom, vamos retomando aqui, né? Nós escolhemos para essa live o tema sobre mulheres e as finanças em tempos de pandemia. E temos o privilégio hoje de contar com a participação da economista, terapeuta financeira, Fernanda Meneghini Vichnievich. Eu espero que eu tenha pronunciado certo. Falou certinho, sim. Ai, que bom. Bom, para dar o currículo da nossa palestrante de hoje, eu vou aproveitar a colinha aqui. E ela é economista, especialista em terapia financeira e CEO na Advance FMW. Conta com mais de 10 anos de experiência na área financeira e de negócios, é CFO na TNP Brasil, empresa de economia colaborativa, Master Coach, formada pela ACT Coaching, Escola Superior de Coaching, com abordagens de Business, Finance, Executive, Career Coach, entre outros. Tem experiência na gestão financeira, em Venture Builder e Startups, e em consultoria empresarial, planejamento estratégico e treinamentos em company e palestras. Então, assim, esse é um pequeno resumo da nossa Fernanda, que irá contribuir hoje com a nossa conversa nesse dia tão especial. Seja bem-vinda, Fer. Obrigado, Adri. Já estou me sentindo em casa aqui. Já está. Gratidão. Posso tocar o barco aqui no que eu preparei para hoje? À vontade. Gente, a ideia é que vocês que estão aqui ao vivo, vocês participem, tá? Então, vocês que quiserem interagir, comentar, quero desde já agradecer cada um que está nos acompanhando aqui. É uma grande alegria, uma grande honra estar aqui mais uma vez com o Corecon. Eu sou suspeita em falar do Conselho de Economia, porque eu participo desde a época que eu era da faculdade, dos Entenda Economia. Então, é algo muito especial e é uma honra para mim estar aqui com vocês nesse dia, tá? Eu acho assim que esse tema ele é bem oportuno para esse tempo, porque às vezes a gente não para refletir
no impacto que a pandemia teve sobre a mulher. Então, para a gente começar esse bate-papo aqui, eu trouxe alguns dados pertinentes para a gente entender o cenário, entender o que aconteceu, aonde nós estamos hoje e para aonde nós iremos, tá? Só para saber, vocês estão me ouvindo bem aqui? A Adri daqui a pouco volta, mas vocês estão me ouvindo bem? Então, eu vou tocando o barco aqui, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar para você, somente você que é mulher, mas também os homens que estão aqui presentes, é que quando eu fui pesquisar números, obrigado, Alexandre, falando parabéns, mulheres economistas. Vamos continuar firme aí, gente. Voltei. Aí sim. Agora a live ficou melhor. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer é que quando eu fui pesquisar dados sobre as mulheres e a pandemia, eu tive dificuldade de achar dados bons. Então, já é um sinal de alerta aqui. Eu trouxe algumas coisas, mas não se preocupe, gente. Hoje não é uma live de derrota, de fracasso. A gente só vai contextualizar aqui e dizer o que nós já conquistamos nesse tempo, tá? Então, vamos lá. Pensa assim comigo. De acordo com a consultoria McKinsey, o risco de uma mulher ser demitida é 1,8 a mais do que o homem. Quase 2 vezes a mais. Então, pensa, é algo realmente muito relevante. Quando a gente entrou num cenário pandêmico, onde houveram demissões em massa, realocações, etc. a gente teve 2 movimentos em relação às mulheres. Mulheres que estavam empregadas, que ficaram desempregadas. E temos também a questão das mulheres que eram autônomas, aonde elas não tiveram uma redução na renda delas, mas elas tiveram um aumento muito grande de sobrecarga de trabalho. Por 2 motivos. Pela sobrecarga de trabalho dos seus próprios empregos, ali da prestação de serviço que elas estavam fazendo. E 2, em relação à questão de atividades domésticas e cuidado com os filhos. Cerca de 50% das mulheres, elas tiveram a necessidade de cuidar de outra pessoa dentro desse contexto pandêmico. Por N motivos, desde pais que são idosos, filhos, enfim, a gente nem vamos falar aqui do Covid, que ninguém aguenta mais esse assunto, falar os impactos aí do vírus, mas você já pode imaginar que a mulher, por ela ser esse lado mais maternal, ela é a primeira pessoa que abraça os cuidados e ali aquele cuidado de amor, aquele apoio em relação ao próximo, não somente aos seus familiares, mas a gente conhece aqui, eu tenho certeza, se eu perguntar aqui na live, eu quero que você que está aqui na live responda para mim. Você conhece alguma mulher que cuidou de pessoas que não são da sua família? Porque a mulher já tem esse coração, pode nem ser familiar, pode nem ser do mesmo sangue, mas ela tem esse coração desprendido para ajudar. Então, isso acabou impactando no trabalho e na renda dessas mulheres, tá? Então, eu trouxe para ficar mais claro, igual eu brinco com o pessoal, o economista gosta disso. Uma coisa é falar que o feijão vai subir, outra coisa é falar que o feijão vai subir R$20, já impacta o povo. Então, vamos trazer dados para a gente embasar isso aqui, tá? Vamos lá, ó. Média de horas destinadas aos filhos, de acordo com a Bureau Nacional de Pesquisa Econômica, agora durante a pandemia. As mulheres trabalharam em média 3 horas só para os filhos, por dia. E os homens não chegaram a ser 2 horas. Então, gente, perceba que há uma discrepância aqui, tá? Gente, quero deixar claro, você que está aqui me assistindo, tanto homens quanto mulheres, os meus comentários aqui são para a gente gerar uma reflexão sobre a mulher. Eu não estou desmerecendo o homem, nem falando que o homem não está fazendo nada, não estou falando no aspecto de denegrir a imagem dos homens aqui. Só que hoje aqui o nosso papo, pelo Dia Especial das Mulheres, é o foco às mulheres, tá? Atividades... É importante frisar isso, daqui a pouco a pessoa acha que eu estou brigando. Não estou não, gente, eu sou gente boa. Principalmente em respeito ao Gilberto, que está aqui com a gente. Isso não é uma guerra. Isso não é uma guerra, gente, pelo amor de Deus, tá? Nós não estamos competindo aqui. Até eu escrevi aqui, com as minhas próprias palavras, que eu acho que é o empoderamento da mulher. Eu até vou começar a live falando isso aqui. Para mim, eu posso dizer que empoderamento feminino é o ato de conceder às mulheres o poder de participação social e torná-las agentes ativas de mudança na sociedade. Isso é empoderamento feminino. Não é ser melhor do que os homens, mas ter uma participação ativa na sociedade, gerar uma transformação. E esse é o intuito do nosso coração de estar fazendo essa live aqui. Então,
Continuando aqui, olha só, quando eu falo de atividade doméstica, que o babado é forte. Quem é casado aqui já sabe como é que é aquele debate, né? Você tem que ensinar, às vezes, o homem que quem cuida da casa, quem mora na casa. É um eterno lembrar desse lema, então, hashtag fica a dica aí, já tira um print que fala quem cuida da casa, quem mora na casa, porque a gente precisa. Por quê? De acordo com a ONU, o relatório da ONU, as mulheres gastam, em média, mais de 4 horas por dia para serviços domésticos. Pensa. E os homens, menos de 2 horas. Isso são dados estatísticos, gente. Sou eu que estou falando, não, tá? Tá em relação ao relatório da ONU. E daí, por que eu estou falando disso? Estou falando isso para dizer que o homem não ajuda? Não, não é isso. Por quê? Vamos pensar assim. Quando a gente pega historicamente o papel da mulher na sociedade, a gente vê que os homens acabam sendo mais remunerados que a mulher. Só nesse exemplo que eu dei aqui de trabalho doméstico, se essas mulheres fossem remuneradas dessas 2 horas a mais que elas trabalham, quanto mais de renda elas teriam? Então, esse aqui que é a questão da reflexão. Não é que o marido tem que pagar para a mulher limpar a casa. Não é isso que eu estou dizendo aqui, não, gente. Mas estou dizendo assim, há também uma desproporção em relação à remuneração entre homens e mulheres, porque cada um assume questões de papéis ali dentro do lar, dentro da vida familiar. Então, o desafio é equilibrar a vida familiar com a vida profissional. E daí, a gente avançando aqui, olha só. De acordo com o relatório de Carspec, olha só. 47% das mulheres essa pesquisa foi feita em 19 países. Então, não é um dado só do Brasil, isso é um dado mundial. 47% das mulheres consideraram que a pandemia atrapalharam o seu desenvolvimento profissional. Por quê? Porque teve essa questão doméstica que eu acabei de ilustrar aqui. Ah, Fernando, por que você está falando isso? Para dizer que o quanto que foi ruim para as mulheres esse tempo? Mas, como já dizia meu sogro, há males que vêm para o bem. Por quê? Com essa pressão toda psicológica, e até depois eu quero abrir mais leques aqui em relação ao debate da mulher, porque, por exemplo, 3 a 4 mulheres já sofreram violência sexual, violência física. Isso foi um dado que aumentou muito agora em relação à pandemia. Isso está diretamente ligado também à questão financeira, porque muitas mulheres se submetem a esse tipo de situação por não ter a questão financeira. E até eu quero fazer um alerta como economista aqui. A Lei Maria da Penha, ela criminaliza o abuso financeiro. Então, essa é sempre uma dica que eu dou, porque muitas mulheres estão presas a relacionamentos abusivos por questões financeiras. Então, você, mulher que está passando por esse tipo de situação, você que nos ouve, você tem abertura para nos procurar, me chama no direct, chama a Adri no direct, pode procurar o próprio Corecom, que a gente vai te prestar todo o apoio necessário, te encaminhar para as pessoas que vão te dar toda a orientação em relação a isso. É algo que às vezes a gente pensa que a Lei Maria da Penha é só para uma questão de agressão física, mas não é. Também aborda a questão de abuso financeiro. Então, um alerta que eu dou aí. Por quê? Esse assunto está ligado com o que nós estamos falando, que é de dinheiro. Estamos falando do papel da mulher dentro do contexto da economia. Fernanda, por que você está falando isso? Todas essas, algumas piores indicadores, serviu para nos impulsionar para um novo nível de posicionamento. Então, agora vai entrar aqui no contexto do Brasil. De acordo com a CNN, 84% das mulheres daqui, das que foram entrevistadas brasileiras, têm a pretensão de redesenhar sua vida profissional. Isso é muito bom. Então, perceba que foi um ressurgimento, como se essas mulheres, houvesse um despertamento dessas mulheres agora na pandemia. E muitas, por serem autônomas, a gente percebe que... Eu peguei alguns dados, não trouxe aqui para também não ficar só lendo dados aqui na live, etc, para não ser chato, que a ideia é que seja dinâmica e a gente converse. Mas eu busquei essa comparação de autônomos entre homens e mulheres, e as mulheres tiveram um aumento de ganho maior do que os homens, as mulheres que são autônomas. Então, olha que positivo, olha que bom. Porque se a gente fala tanto, a mulher é sofredora, a mulher ganha menos, a mulher... Então, não é nosso intuito aqui na live falar o quanto que a mulher está sofrendo. Nosso intuito é gerar conscientização e incentivar você, mulher que está aqui, a se engajar e a entender que você pode ter uma novidade de vida. Porque como é que começa o empoderamento feminino? Começa com as mulheres se unindo. Entenda, não estou falando de feminismo. Não vamos entrar em ideologias aqui.
Eu estou falando sobre o poder da unidade e do poder de transformação que a gente pode ter. Então, você que é economista, que está aqui me ouvindo, você precisa se envolver nas ações que o Corecon faz, a gente se esforça para fazer ações para as mulheres. Um tempo atrás, eu não lembro se foi ano passado, eu fui no Corecon, acho que foi no retrasado, eu fui no Corecon, fiz uma palestra sobre empoderamento feminino, e as mulheres ficaram muito tocadas. Muitas mulheres vieram me procurar depois dessa palestra, porque elas vieram me perguntar como é que você conseguiu trabalhar na área, porque às vezes a gente tem aqui economistas que nos ouvem, que não trabalham na área de formação. Como é que faz? Então, o Corecon está aqui para também te prestar apoio para que você consiga se inserir no mercado de trabalho e realmente ter uma carreira bem-sucedida. Não que a tua carreira não seja bem-sucedida, mas às vezes não é o sonho do teu coração o lugar que você está trabalhando hoje. E aqui eu quero contar uma história para ilustrar a live de hoje. Quero contar uma história aqui que é algo que sempre me ministra muito. No meu dia a dia, como ela já falou ali, eu dou consultoria empresarial, eu também dou finanças para casais, finanças pessoais, enfim, trabalho com isso há anos. E uma vez eu atendi uma senhora. Eu falo senhora por respeito, ela tinha um pouco mais de 50 anos. Ela cuidava da mãe, então a mãe já não conseguia morar sozinha, etc. E ela tinha um sonho de empreender. E olha só, quantas de nós muitas vezes damos desculpas, né? Eu não consigo, não posso, não tenho tempo. Ela tinha um sonho de empreender e eu comecei a acompanhar ela, começamos a fazer um trabalho em conjunto ali. E ela teve uma ideia, teve uma sacada de criar um curso. No caso dela, criou um curso de Excel e começou a vender aquilo para os colegas de trabalho dela, para ela juntar dinheiro e abrir a empresa dela. Quantos de nós aqui não temos uma mãe para cuidar? Quantos de nós aqui não temos filhos? Quantos de nós aqui, ou às vezes temos, mas usamos isso de desculpas? Ou que estamos velhos demais, já passei da idade, aquilo outro. Gente, sempre há tempo de recomeçar, sempre há tempo de cumprir aquilo que nós almejamos. Então, o exemplo dela me ministrou muito. Porque ao invés de nós vermos impossibilidades, nós mulheres temos que começar a ver as possibilidades nas coisas. E aí tem a ver com mindset, e aí tem a ver com mentalidade. Então, uma dica que eu dou... eu tô falando aqui, se quiser me interromper, você, por favor. Não, eu já tô me coçando aqui, mas, por favor, pode vá. falar. A gente vai continuando no assunto mais pra frente. Vocês vão me dando a linha. Então, você pensa, sabe o que a gente tem que fazer de mindset? Eu dou essa dica, porque a gente sempre pensa assim, puxa, isso aqui é tão difícil. Mas não é esse o pensamento que muitas vezes nós temos? Porque mulher é mais emocional também, vamos falar a real. Mulher é mais sensível, não é que ela é mais fraca, mas ela é mais sensível. Ela é frágil? Ela é, mas ao mesmo tempo que ela é frágil, ela é antifrágil. Então, a gente precisa usar essa nossa força a nosso favor. Então, como é que é um jeito legal da gente começar a pensar? E se esse cenário que eu estou vivendo pudesse ser mais fácil? Puxa, e aí, qual que é a mãe da criatividade? É a necessidade, não é isso que a gente fala? Então, às vezes, a gente começa a criar um questionamento diferente. Se isso pudesse ser mais fácil? E se isso pudesse ser diferente? Então, ao invés de nós estarmos nos lamentando que não tem saída, que não tem possibilidade, que a gente não consegue, que o tempo já passou, ou que agora eu tenho filho, ou que agora é YZ, ou meu marido me deixou, etc. Nós precisamos ressignificar isso e começar a pensar, e se isso pudesse ser mais fácil? E às vezes isso vai destravar a tua mente para que você consiga criar novas possibilidades. E a segunda dica que eu quero dar é o quê? É que nós precisamos de ajuda. Eu gosto muito de uma teoria. Eu indico esse livro para você que quiser, que eu sou da turma dos nerds, né? Mas você que gosta aí de ler, o livro chama-se Florescer, tá? Do Seligman, é o autor. E ele fala o quê? Ele fala assim, da psicologia positiva. E eu trabalho isso até com meus clientes. A gente precisa de 5 coisas para a gente florescer na vida. Então, a gente precisa ter objetivo, sentido de vida e propósito. Então, você precisa ter a sensação de você estar fazendo algo para algo maior do que você. Você precisa ter emoções positivas, que é quando você faz algo que você gosta. Você precisa ter relacionamentos positivos, não é relacionamentos tóxicos, mas relacionamentos positivos. Por quê? Porque parte do ponto de que ninguém quer ser feliz sozinho. Nós queremos compartilhar a nossa vida com o próximo. Fala sobre a sensação da conquista, porque você, exemplo, muitos aqui, por exemplo, são alunos de economia.
Quando você se forma, uau, vem aquela conquista, essa conquista que gera uma emoção positiva. Então é isso que te faz florescer. E a outra coisa, estou falando bem resumido aqui a teoria. E a outra coisa é engajamento. Muitas vezes você está fazendo algo que você não gosta. Você precisa colocar força, tempo, energia e dinheiro naquilo ali. Mas quando você completa aquilo, aquilo gera uma emoção positiva. Então, quando você se engaja, aquilo também te traz um retorno. Então, quando você foca nessas 5 coisas, isso vai aumentar o teu bem-estar. Aumentando o teu bem-estar, aumenta o teu grau de felicidade. É isso que diz a teoria. E por que eu estou falando isso? Ninguém quer ser feliz sozinho. Assim como ninguém quer ser feliz sozinho, nós precisamos das outras pessoas. Profissionalmente falando, pessoalmente falando, etc. Então, você, mulher que nos assiste aqui, eu até preparei uma frase para falar para você. Quando você se sente inferior por dentro, você perde poder por fora. Isso é muito... Eu vou até repetir, ó. Essa é tipo frase do Facebook. Quando você se sente inferior por dentro, você perde poder por fora. E por que a unidade é tão importante? Porque às vezes você não vai se ver como forte mesmo. Mas a tua amiga vai falar, olha, presta atenção nisso aqui. Você é isso, você é aquilo outro. E aquilo ali vai te fazendo ganhar força para você conseguir mudar de fase. Entende? Então, o empoderamento feminino, ele diz respeito a você saber quem você é. Você diz respeito a você entender a tua essência. Tem a ver de você não desistir dos teus sonhos, não desistir da tua família. Isso é muito forte, entende? Eu não ia falar sobre isso aqui, eu ia não contar esse assunto, mas vou contar, já que nós estamos aqui. Ano passado, eu passei por uma situação muito delicada, porque foi tipo The Walking Dead aqui na minha casa. Ó, pensa, em março a gente perdeu um tio, em abril eu perdi minha mãe, em junho meu marido pegou Covid, em setembro nós perdemos uma prima, tudo de Covid. E eu sou empresária, eu sou empreendedora, o meu dia a dia tá em me relacionar com as pessoas. Só que eu precisei dar um stop, eu precisei me afastar por um tempo, eu precisei fazer 500 mil quarentenas, porque toda hora eu tinha contato com alguém que tinha Covid, precisei ficar isolada. Então, de repente, uma vida que eu era ativa, cada hora eu estava num bairro diferente, fazendo uma situação diferente, e de repente eu precisei parar. Mas por que eu estou aqui bem, conseguindo falar sobre esse assunto tranquila para vocês? Porque eu tive pessoas que me ajudaram a permanecer. Claro que também no meu caso tem a espiritualidade, porque eu acredito em Deus, acredito que Ele conduz e Ele nos dá sabedoria em todas as coisas. Mas por que, Fernanda, mas você está fazendo uma live motivacional? Mais ou menos por aí também, porque o nosso propósito aqui é encorajar você, mulher, a respeito do que você tenha vivido na pandemia. Eu quero encorajar você, de repente, você que está me ouvindo aqui, perdeu o teu marido na pandemia, e de repente era ele que trazia renda para sua casa. Então, além de você lidar com a dor de você perder o teu cônjuge, você está tendo que lidar com a dor de voltar a trabalhar e às vezes deixar outra pessoa cuidar do teu filho. Mas há uma beleza na dor. No meio da dor a gente aprende e florescem coisas que a gente não imaginava que aquilo ali poderia florescer. Eu, por exemplo, hoje tenho muito mais sensibilidade de lidar com as pessoas e muito mais trato de lidar com as pessoas do que antes da minha mãe morrer. Porque foi algo que te marca e algo que te torna para melhor. Então, a questão não é o acontecimento ruim que acontece com as nossas vidas. A questão é o que nós vamos fazer com isso. A questão não é se o cara ganha mais do que a mulher. Não é se o homem faz mais ou faz menos. A questão é o que nós vamos fazer com isso. E daí eu digo nós, não é eu sozinha. É eu com a Adri, é eu com a Adri, com o todos juntos. É todos nós juntos. E é por isso que nós estamos em todo esse movimento dentro do Corecon, para que realmente nós possamos realmente ser uma rede de engajamento, ser uma rede que colabora, uma rede que apoia, entende? É a gente não fechar a dor para o próximo, mas a gente conseguir olhar e entender o que eu posso ajudar e contribuir com aquele próximo, entende? Isso é muito mais profundo. Vou dar um exemplo aqui de orgulho que eu tenho das mulheres, da classe mulher. 70% do pessoal da área da saúde é mulher. Olha o que essas mulheres aguentaram agora na pandemia. 70%, gente, é muita coisa. Então, a gente tem que se orgulhar, a gente tem que valorizar isso. Então, eu quero te convidar, você que está aqui hoje, não olhar só para o lado... não ir para o lado mimimi, eu até brinco, né? Eu vou fazer até um reels com essa frase ainda no meu Instagram, porque às vezes a gente fica muito de mimimi, né? Ah, eu não faço nada, e choraminga, etc e tal. Faz parte, chorar faz parte da vida, mas uma hora a gente tem que virar a página. E eu brinco, a gente não pode ser omissa em relação às coisas, não pode ser passiva.
eu tenho falado com algumas pessoas, principalmente com os homens, com as mulheres eu não falo assim, mas você que tá homem, você que é homem que está aqui, eu vou falar para você. Não seja uma banana, porque banana um dia apodrece. E esse é um princípio da nossa vida. É outra frase de efeito aqui. Porque isso é o princípio. A gente não pode ser omisso, ser aparte, ser passivo. Por quê? Um dia isso vai apodrecer. Um dia a conta vai chegar daquilo lá que nós deixamos de fazer. Isso é muito sério, porque a vida passa muito rápido. Eu falo isso. Eu, graças a Deus, eu não tive aquela questão assim, eu devia ter falado mais para minha mãe que eu amo ela, eu devia ter visitado mais minha mãe. Eu não tive nenhum desse remorso. Porque e eu não tô falando aqui só porque eu tô na Instagram, na rede social, tô falando aqui da minha vida real mesmo, sendo eu verdadeira aqui, sem máscaras. Eu não tive esse arrependimento, porque eu sei que eu fiz tudo o que eu podia fazer pela minha mãe. Eu pausei todos os meus projetos, todos os meus negócios, estive do lado dela até o último segundo. Então, que a gente possa ser intenso naquilo que realmente faz sentido para nós, na nossa família, nos nossos sonhos, porque uma hora a gente vai estar velhinha, e a gente vai olhar para trás, a gente não pode ter remorso. O que teria acontecido se eu tivesse crido, se eu tivesse acreditado, se eu tivesse tentado, se eu tivesse mudado de empresa, se eu tivesse aberto a minha empresa, se eu tivesse mudado de relacionamento. Às vezes você, mulher que está aqui, você está namorando, não está nem casada, e você está permitindo o teu namorado bater em você. Você está permitindo ele determinar o teu valor. O teu valor não está no que você faz, está em quem você é. Por isso que eu quero motivar você a descobrir a tua missão de vida, você realmente separar um tempo para se reencontrar. E é isso que eu me alegro muito na pandemia. Sofremos demais. Quem não sofreu, levanta a mão. Mas a questão é o que nós vamos fazer com isso? Então, nós temos dois tipos de mulheres. As mulheres que vão se levantar e vão ser uma voz nessa sociedade. E as mulheres que vão choramingar. Então, que nós possamos realmente ser essas mulheres. Entende? Agora eu vou deixar um pouco a Adri falar aí, que eu liguei aqui na quinta marcha. Não, vamos juntas. Não, eu até ia comentar que não foi nada combinado, mas era bem essa a intenção quando chegamos nesse tema, da mulher e as finanças na pandemia. Porque a derrocada a gente viu por todos os lados, que foi gente perdendo emprego, empresas fechando, gente não conseguindo pagar os seus funcionários, tendo que demitir, funcionários perdendo seus empregos. Então, isso foi algo que a gente viu ao longo de todo esse período. Na verdade, já vinha de antes, né? Sim. Mas se intensificou nesse período. E esses dados que você trouxe no começo foi alguns dos que eu esbarrei, em que demonstrou a força da mulher nesse período, que pode ter sido por questões da necessidade, ou talvez justamente por não ter mais como se permitir ouvir o que os outros falavam para rebaixar. Digamos assim, você não vai conseguir abrir isso, você não vai conseguir investir, conseguir retorno, você não vai conseguir contratar um empregado e manter ele. Mas nesse período foi um momento em que muitas mulheres tiveram que enfrentar aquela chave, dar aquela virada na vida. E muitas delas conseguiram, tanto os dados que você trouxe. Porque as finanças é uma coisa do nosso dia a dia. Muitas vezes trazem como se fosse algo só dos economistas, só do quadro que aparece rapidinho no jornal, como se fosse algo fora do nosso âmbito. E não, as finanças elas estão no nosso dia a dia, e à medida que as mulheres vão se fortalecendo nisso, elas vão cada vez mais avançando, cada vez mais evoluindo, conseguindo se colocar na sua posição, e essa sua posição é aonde ela quiser, e não somente aonde disserem que ela pode ir. Então, nessa sua fala, eu fiquei bem emocionada, porque a gente abriu mão de muita coisa, mas muita coisa a gente teve que priorizar também. E essa unidade, a gente poder ajudar uns aos outros, fez diferença.
de alguma forma fez diferença. Eu acho que foi o momento em que alguém ajudou e alguém foi ajudado. Todos presenciaram de alguma forma isso. E a ideia do grupo de trabalho, Mulheres Economistas, hoje era justamente começar a trazer essa sementinha para todas as mulheres, para as economistas, para futuras economistas, mas para toda a sociedade, que é a partir do engajamento que a gente vai conseguir melhorar o cenário, que a gente vai conseguir transformar tudo que está tão ruim em algo menos pior. E isso a gente já sai na vantagem, né? Bem isso, exatamente. Exatamente. Porque eu acredito que esse tempo fez a gente voltar muito para nós, né? Só que agora eu percebo que a estação mudou. Não sei se você tem essa sensação, que agora é o tempo da gente exteriorizar o que foi trabalhado interno durante esses 2 anos de pandemia. Então também não dá para morrer dentro de nós. Agora precisa ser externado, exteriorizado isso, né? Então, isso é muito forte. Por quê? Porque o jeito que eu vou falar com as mulheres vai ser diferente do jeito que você vai falar. É unidade. Nós estamos juntas, mas dentro da diferença de cada um. Então, às vezes as mulheres falam assim, mas por que eu vou falar se a Fernanda já está falando, se a Adriana já está falando? Por que eu vou falar também? Porque você, de repente, tem um jeito único que as pessoas, um determinado grupo de mulheres só vai entender quando você falar. Então, é a gente entender que as pessoas não são melhores ou piores do que nós, mas que cada um tem a sua originalidade ali, e isso precisa vir para fora, né? E é nessa troca de ideias que muitas vezes pode-se chegar a uma ideia que nenhuma nem a outra tinha naquele momento. E é onde a gente vai tendo criatividade, inovação e evolução. Eu tenho um caso de uma consultoria que eu tenho dado, que simplesmente a pessoa estava com uma situação financeira muito complicada e era aquela pessoa que não se imaginava trabalhando com planilhas, não se imaginava fazendo a conta na ponta do lápis, sabe? Toda vez que eu falava, Adri, mas eu não consigo, isso aí é só para você que já estudou, não é para mim. Eu falei, não, mas eu tô aqui justamente para te ajudar nisso, é justamente para a gente conseguir juntas. E aos pouquinhos, assim, eu fui apresentando para ela, saiba primeiro quanto você deve. O você saber quanto você deve vai lhe permitir saber como pagar, o quanto você precisa. E eu lembro que essa pessoa perguntava, mas quanto que você deve? Ela, não, é muita coisa. Tá, mas muito quanto? Meio milhão? Exato, é R$10, é 500 mil, quanto, né? E quando eu fiz essa pergunta, na hora ela não me respondeu, ela só falou, não, é um muito. choque de realidade nela, né? Ela virou, é muito e eu não consigo pagar, foi isso. Só que eu acho que quando eu fiz essa pergunta, marcou tanto que ela começou a buscar. E nessa busca do que estava em débito, ela viu que o montante não era tão grande quanto ela imaginava. E a partir daí, em 10 meses, praticamente, ela conseguiu tirar o nome do Serasa. Que massa. Ela conseguiu quitar as dívidas que tinha, negociando, conseguindo alguns descontos, e que ela nem imaginava que conseguiria fazer, e sem um emprego fixo. Ainda com essa questão, sabe? Então, nessa questão, como você falou, a gente conversar, eu falar, Fer falar, Gilberto falar também, todos se comunicarem, gera conhecimento e isso vai despertando coisas melhores na gente, que pode levar a gente para realizar nossos sonhos, que às vezes a gente nem tinha aquele sonho, porque achava que não era possível. Então, eu acho que é um momento de se refletir o que a gente pode fazer daqui para frente.
Porque a gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue ver o que a gente tem na situação aqui, aonde eu quero chegar e o que eu posso fazer até lá. É isso mesmo, como eu sempre falo, o sucesso está no futuro, o fracasso está no passado, mas tudo depende do que eu faço hoje. Então, o que eu faço hoje que vai determinar em que lugar que eu vou estar lá na frente. Eu fico imaginando você, como terapeuta financeira, os casos que você já não teve contato, né? O babado é forte. Eu inclusive, assim, é até como alerta, assim, porque, assim, a Mari falando ali, ó, Maria, parabéns pela live, obrigado, querida, bom ter você aqui com a gente. Ó, porque, assim, ó, e tem pessoas que desenvolveram depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, por questão da vida financeira. Então, por que eu fui ir para esse lado também? Para entender de estrutura familiar, para entender de psicologia e outras coisas, para poder ajudar. Porque todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha. A questão é por que não faz, porque é uma questão comportamental e emocional. Então a gente tem que entender ali desse contexto para poder ajudar. Então, tem muitos casos de pacientes, por exemplo, eu falo paciente porque tipo, cliente é quase igual paciente, né? Mas eu não atendo o lado clínico, eu sempre atendo em conjunto com psiquiatra, psicólogo, depende do caso da pessoa. Mas não tem dinheiro que paga o teu cliente chegar para você e falar assim, olha, antes, mesmo tendo dinheiro, eu não conseguia dormir à noite, preocupado por causa das síndromes. Agora eu durmo bem à noite. Então, não tem dinheiro que paga isso, a questão da pessoa não precisar nem tomar mais remédio, conseguir dormir bem uma noite toda. Todo mundo aqui sabe, não sei vocês, mas se eu ficar um dia sem dormir direito, já estragou minha semana. Então, como é que é importante ter um sono de qualidade? E muitas vezes essas questões interferem. A nossa vida financeira é fruto de quem nós somos. Não dá para dizer que foi um monstro dentro de nós que foi lá e gastou todo o nosso dinheiro. Somos nós. Então, quando nós trabalhamos no nosso ser, nós trabalhamos naquilo que é o nosso fruto. Então, não tem como separar as duas coisas. E isso é muito forte e é muito gratificante, assim. E não é à toa que se fala saúde financeira. Porque é uma coisa que impacta muito em todos. Pessoa física, pessoa jurídica, crianças, porque até quem não está inserido no mercado ali, de alguma forma, está participando. Sim. E é essa questão da saúde financeira, às vezes as pessoas acham que não é algo relativo ao físico da pessoa também. Que é aquilo que você falou, tira noites de sono. Sem uma boa noite de sono, você não vai conseguir pensar direito. Sem pensar direito, como é que você vai analisar sobre os seus problemas, como você vai conseguir solucionar? E o seu trabalho, eu acho que é um ponto de transformação na vida da pessoa que reconhece que ela precisa de uma ajuda, que ela precisa de um profissional e que ela tem que buscar, assim como a gente busca um médico quando a gente está com algum problema da saúde física ou mental, a gente procura o economista quando a gente tem problemas de finanças. Sim, é isso mesmo. E o despertar pode acontecer justamente acho que daí eu já não sei, porque não é a minha área, né? Mas a questão de você conseguir fazer com que a pessoa consiga encontrar os seus problemas, em que pontos que elas devem atuar. Sim, sim. Porque eu sempre falo assim, mas como é que eu mudo? A gente precisa de 3 passos para mudança, né? Como é que eu mudo um hábito? Vou dar uma hashtag dica para quem está aqui. O primeiro ponto é conscientização. Eu não consigo mudar algo que eu não sei que eu preciso mudar. Muitos têm as finanças bagunçadas, mas para eles aquilo ali, eles não têm consciência, eles não querem mudar aquilo ali. Então nunca vai mudar. Então o primeiro passo é encarar a realidade. Olha, que situação que eu tô, eu vou querer resolver isso? Então é gerar a conscientização. Então às vezes quando alguém me procura, o primeiro ponto é conscientização. Precisa criar essa conscientização. O segundo ponto, ela vai criar um plano de ação para resolver aquilo ali. E o terceiro ponto, ela é persistir. Porque não adianta, a pessoa ficou 30 anos da vida gastando errado, fazendo várias coisas erradas. Não é em um mês que ela vai mudar tudo, é um processo.
Então, eu quero falar mais uma coisa aqui, não me estendendo muito, porque a gente já está assim caminhando para os finalmente, mas assim, ó, tem duas coisas principais que uma pessoa perde quando ela tem problema financeiro. O primeiro ponto é a identidade. E esse é o mais gravíssimo, porque ela não tem dinheiro, porque ela está endividada, ela já acha que ela não vai poder estudar, que ela não vai poder, por exemplo, ter um casamento, fazer uma festa de casamento, que ela não vai conseguir conquistar as coisas. Então, ela se acha uma pessoa fracassada. E quando a gente se coloca nessa condição de fracasso, é muito difícil a gente sair dessa condição. É muito difícil nós resolvermos a nossa vida financeira. Então, você que está nessa situação endividada, eu quero falar para você, a tua dívida não te define. Uma coisa é você estar endividado, sem ter condição de arrumar essa situação. Outra coisa é, você tem até jeito de resolver e não quer resolver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é ser sem vergonha, outra coisa é situações terem acontecido que fez você chegar nesse ponto. Então, a tua dívida não te define. O que te define é o que você vai fazer com isso. E a segunda coisa que a pessoa perde, isso é tão grave quanto a primeira, é que a pessoa deixa de sonhar. Então, ela se vê fracassada, consequentemente, ela também não sonha, não gera objetivo. Então, por que eu vou arrumar a minha vida se eu não penso lá na frente? Se eu não almejo um futuro melhor? Se eu não consigo gerar uma imagem de que lá na frente eu vou conseguir ter algo melhor do que eu tenho agora? Então, eu até quero te encorajar algo muito simples para você que está endividado. Pega um papel, uma caneta, escreva 100 sonhos. É 100, tá? 100, 100. Ah, Fer, você tá de brincadeira. Não, tô falando sério. Escreva por quê? Você precisa reativar a tua vontade de sonhar. Você Olha, eu vou seguir essa dica, porque sem sonhos eu não coloquei no papel, não. É o desafio que eu tô lançando aqui. Escreve, não precisa compartilhar, escreve e fala assim, ó, tá feito, me marca lá que eu quero repostar vocês. É um desafio, porque isso é muito forte, gente. Isso é tanto para você que está endividado, quanto para você que não está. Nós precisamos apurar nosso olhar. Sabe quando você quer comprar um carro? Aí, de repente, quando você escolhe o modelo que você quer comprar, de repente você vê esse carro em todo lugar? Isso é cientificamente comprovado. Você está apurando o teu cérebro para olhar aquilo. Então, você precisa ativar o teu cérebro novamente para você olhar as coisas boas da vida. Ó, então, a Luciana Caetano reconheceu o pai dela em alguns meu pai trechos é assim, que... Você viu? Então, é assim. Então, vocês precisam ajudar essas pessoas a voltar a sonhar. A gente pode não alcançar o Brasil inteiro, mas você pode alcançar o teu vizinho, você pode alcançar o teu pai, o teu vizinho. Então, vamos espalhar esse movimento da gente estimular as pessoas a olhar o lado bom das coisas. Ah, aconteceu um monte de coisa ruim da pandemia, aconteceu. Ah, tá rolando a guerra na Rússia, tá. Mas o que de bom tá acontecendo que a gente não valoriza? Então, a gente precisa começar a olhar para esse ponto também. Então, essas duas coisas. Então, tenha essa clareza no teu coração. A tua dívida não te define. O quanto que você tem de saldo bancário não te define. O que te define é o que você faz com o que você tem. O que te define é quem você é. É diferente, é a tua essência que te define, não é o teu saldo bancário. Tem muitas pessoas aqui que se endividaram porque de repente perderam um cônjuge, porque de repente tiveram que manter os pais, porque ficaram vários dias internados em relação ao Covid. É culpa tua? Você escolheu pegar Covid? Você não escolheu. Então, vamos controlar aquilo que a gente tem chance de controlar. Então, eu quero realmente encorajar vocês a quebrar esse ciclo de negativismo, de olhar o lado ruim das coisas e começar a vislumbrar um futuro novo. Porque uma coisa é a gente olhar o problema, identificar as dificuldades, saber o que tem de errado. Outra coisa é você buscar soluções para aquilo. Nem tudo tem solução, mas a gente tem que olhar para o que dá para fazer nesse momento. E isso vai dando força para que a gente não caia numa depressão, num mar de eu não consigo fazer nada. Né? Quando você olha, por menor que seja a solução que você encontre, você foca ali, conseguiu resolver, isso já vai, parece que deslancha para você resolver outros problemas. É isso mesmo. Eu, por exemplo, eu já tive depressão uma época, anos atrás, na minha vida. Então, eu sei exatamente o que é isso. Então, nós precisamos voltar a dar, eu falo, a beleza na simplicidade. Muitas vezes a gente quer algo complexo, algo lá na frente, mas você já tem a condição de ir em direção ao teu sonho agora mesmo, no dia a dia. Em pequenas coisas, assistindo um vídeo no YouTube, lendo um jornal,
tem como a gente ter pequenos hábitos diários que vão nos direcionar para o nosso sonho lá na frente. E isso faz muita diferença. Agora esse ano a gente vai tentar criar novas ações, assim como essa, que é para ter uma injeção de ânimo nesse meio de tantos problemas que a gente tem, trazer coisas boas para toda a sociedade, nossos economistas, todas as mulheres, homens e demais. E assim, infelizmente eu já recebi um aviso aqui que nós estamos nos encaminhando para o final. A gente não vai conseguir dar não vai conseguir dar continuidade a esse papo, porque nos derrubam, né? Mas assim, você gostaria de deixar algumas palavras agora no final? O que você deixaria junto com aquelas suas frases que eu adorei? Gente, eu quero agradecer por esse tempo, tanto ao Corecon quanto cada uma de vocês, cada um de vocês, que os homens também estão aqui, nós queremos agradecer vocês, quero agradecer por esse tempo, por ter nos ouvido até aqui. Eu quero encorajar vocês que precisam de ajuda, não é vergonha pedir ajuda, é um sinal de força, porque muitas vezes o orgulho nos atrapalha de ir para um próximo nível das nossas vidas. Então, eu quero incentivar vocês. Não é sobre finanças, mas de repente você perdeu um ente querido. Eu também perdi. De repente você já teve depressão, eu também já tive. Então, vamos nos unir, nos procurem eu, procurem a Adri. Volto a repetir, mulher, busca a tua essência, busca o teu autoconhecimento, busca realmente tirar aquilo que te inferioriza e busca você colocar para fora tudo que você trabalhou internamente durante esse tempo de pandemia. Eu quero agradecer vocês e vamos que vamos. E vamos que vamos. Bom, em nome do Conselho de Economia do Paraná e o Núcleo de Mulher Economista do Paraná, eu agradeço a Fernanda. E essa rica conversa que eu espero que a gente tenha mais e mais. E eu não posso deixar de agradecer também as conselheiras que se dispuseram a contribuir com essa homenagem, em especial a Angela Brock, que nos indicou você, Fernanda, e principalmente a todos que trabalham no Conselho e que estão ali nos bastidores, fazendo com todo carinho, trabalhando em todos os detalhes para divulgação e para execução até a gente chegar nesse ponto aqui. Então, eu creio que aqui só fica o meu agradecimento. Parabéns ao Dia Internacional das Mulheres. Vamos nos unir. Esse ano vem muita novidade e eu vou mantendo vocês avisados pelas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e todos os canais possíveis. E boa noite a todos e uma excelente semana. Perfeito. Bem, de antemão, o Corecon aqui do Paraná agradece a brilhante palestra da Fernanda. Fernanda, está no novo normal, né, devido à pandemia, a gente está fazendo remoto, mas assim como lá atrás, você foi prontamente convidada e prontamente aceitou o nosso convite e palestrou aqui para nós, as portas do Conselho ainda continuam, estão abertas, né, para você, para a gente fazer uns trabalhos, não só para a mulher economista, como para estudantes e todos os economistas do Paraná. As portas continuam abertas em nome da presidência aqui para você. A Adriana Réplica, também fica o nosso agradecimento pelo grupo de trabalho da Mulher Economista, que esse ano ela aceitou o desafio, e o projeto a gente sabe que é grande, tem bastante coisa. Quero ver se em um ano só vai conseguir dar conta de tudo. Mas nós temos conselheiras dando continuidade. O trabalho tem. Muito obrigado. E só a título de informação, nosso conselho hoje ele tem mais de 20% de mulheres fazendo parte do plenário, né? Antigamente era uma mesa estritamente, né, vinculada aos homens e aos poucos não, né? As mulheres vêm conquistando de direito o seu espaço. Um dia, quem sabe, esse número ainda muda para maior. E a nossa conselheira federal, representante do Paraná, junto ao FECOM, é uma mulher, né? A nossa querida ex-presidente Maria de Fátima Miranda, que também faz um excelente trabalho, né? Então, as mulheres, parabéns pelo seu dia, né?
apesar que deveriam ser todos os dias, né? E em especial a Mulher Economia. O Currículo do Paraná agradece a presença de todos e as portas ficam à disposição para vocês. Obrigado, Gilberto. Vamos marcar esse evento sim, conta comigo. Ok. Obrigado Obrigada a participação. todos que acompanharam.